Desde o final do mês de abril, o estado do Rio Grande do Sul é afetado por chuvas torrenciais, que promovem as cheias dos seus principais rios e, por consequência, as inundações de diversos municípios. Mais de 2 milhões de gaúchos já foram afetados pela catástrofe e sofrem em diferentes níveis de vulnerabilidade. Há quem perdeu a sua casa com absolutamente tudo dentro e está, neste momento, morando em abrigos improvisados. No entanto, há também famílias inteiras que foram arrastadas pelas bravas correntezas e que, infelizmente, perderam as suas vidas. Igor Pereira, técnico em assuntos educacionais e mestre em educação, não teve a sua casa diretamente afetada pelas enchentes, mas oscila entre momentos de falta de luz, água e recentemente passou por momentos de tensão, com a possível ruptura de uma barragem vizinha à sua residência. Recebemos um comunicado do Departamento de Água de Porto Alegre, do DEMAI, de que houve um extravasamento de uma barragem, que é a barragem Lomba do Sabão, e essa barragem ela iria impactar, né, esse extravasamento iria inundar, né, moradias do entorno da Lomba do Sabão. Isso causou um grande susto para nós, né, porque não foi definido no comunicado qual era o entorno. Nós moramos perto aqui, né, da Lomba do Sabão, da barragem da Lomba do Sabão, que pega inclusive regiões importantes como pega a Ipiranga, que é hoje a única, a Ipiranga, a Bento, né? A Bento que liga na Ipiranga, são as duas, o trajeto que está ligando Porto Alegre, o único trajeto que está ligando Porto Alegre ao resto dos municípios. Assim, porque todos os outros estão alagados. Então, o único lugar que não está alagado ainda é a Bento, que liga a RS 40 e por aí vai, né, as outras rotas que fazem ligação com outros municípios e outros estados. Então, por exemplo, dependendo do tamanho do extravasamento, vai chegar na Ipiranga, vai chegar na Bento, né? E aí? A cidade vai ficar totalmente alagada, enfim, não. Aí depois houve um comunicado de que sim, que não era tão grande assim, que não há risco de rompimento, né? Porque se romper o dique também da barragem, aí vai ser uma tragédia sem precedentes, né? Mas o comunicado é de que não há a possibilidade desse rompimento. Então, assim, é isso. Quer dizer, a gente está sempre vivendo um dia de cada vez aqui. São dias muito cansativos, né? E a gente nunca sabe o que pode acontecer exatamente. No entanto, ao contrário de Igor, outros milhares de gaúchos tiveram que sair de suas casas inundadas pelas cheias e agora estão provisoriamente em abrigos. A ativista Vívia Aires atua neste momento como voluntária no coletivo Preta Velha, local que fica na periferia de Porto Alegre e foi destacado como ponto de centralização das doações que chegam de várias regiões. Ela cita como grandes entraves neste momento as estradas que ainda estão bloqueadas devido aos estragos e a capacidade de ajuda no dia a dia. Que a gente tem dificuldade já nessa terceira semana, né, de atividades, de ações de solidariedade por aqui, de continuar mobilizando voluntários, né? A gente tem, sim, contado com o apoio de muitos voluntários, muitas pessoas que ainda estão dedicadas, mobilizadas a trabalhar em benefício ao próximo, mas a gente já sabe que a partir de agora as pessoas vão começando a retomar suas vidas, retomar suas jornadas de trabalho privadas, né, particulares, e tudo isso tem nos mostrado um impacto significativo na quantidade de pessoas envolvidas nessa Brigada da Esperança, né? Isso já era previsto e os nossos esforços agora enquanto voluntários têm sido em manter uma rede de apoio, manter uma rede de voluntários ativa, porque a gente sabe que essa necessidade do povo, né, ainda vai continuar persistindo por muito tempo, né? A gente ainda está com um período de chuvas, as cheias muito altas nos rios, né? A cidade ainda muito alagada
não só aqui em Porto Alegre, mas nas outras cidades do estado, né? Então a gente precisa continuar mobilizando e nossos esforços têm sido em tentar continuar engajando o pessoal a manter os trabalhos na medida do possível na jornada de cada um. Vivian ainda diz que o aporte do Estado é fundamental neste momento para garantir o atendimento a itens para necessidades básicas. O depoimento de Vivian ilustra o sofrimento do povo gaúcho neste momento, mas como evitar uma próxima catástrofe ambiental? A cientista Márcia Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Academia Brasileira e Mundial de Ciências, concedeu uma entrevista à TV 247 e citou a importância de um plano coordenado que antecipe graves acontecimentos. O que nós, esse grupo de cientistas está propondo? Nós precisamos construir 2 tipos de serviços no Estado. Um serviço de alerta e um serviço de resiliência, ou resistência, para quem não gosta da palavra resiliência. O de alerta seria, nós temos que construir um grid que faça o monitoramento, o acompanhamento de risco e o lançamento dos alertas no Rio Grande do Sul. Já existe um serviço nacional, mas que olha poucos municípios e olha com um grid muito, assim, uma distância muito grande e temporalmente muito longo. Então, a gente precisa ter uma coisa, aonde vai ter o problema, vamos colocar uma coisa fininha e vamos ter o alerta. Aí o alerta tem que disparar alguma coisa, porque atualmente o CEMADEM, que é o serviço que faz alerta, ele alerta para quem? E aí o que a gente faz? Aí fica essa coisa perdida. Então, nós temos que construir camadas, assim, o município vai ser alerta, o que vai fazer, o que as pessoas vão fazer. A gente tem que construir essa estrutura lá prontinha, seja para chuva, seja para vento, seja para seca. Temos que construir essa estrutura, ela não existe. Incrível, né? Mas ela não existe. Um segundo tipo de serviço que a gente precisa construir é, de alguma forma, automatizar toda essa infraestrutura de água, esgoto e bomba para alertar para a gente. Já existe tecnologia para isso. Um dos meus alunos trabalha numa empresa que produz isso, que é para dizer numa máquina, atenção, já está na hora de trocar as peças. Nós precisamos ter um serviço de segurança da infraestrutura para esses momentos, que foi o que falhou muito, tá? Porque a gente não sabia que ia quebrar. Não sabia porque não tem esse monitoramento. E o terceiro serviço, a gente tem que ter formação na gestão, tá? E as universidades podem formar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, os próprios gestores, para eles entenderem o serviço, o problema, níveis de gravidade do problema. Isso aí é para o alerta, tá? Mas tem um segundo tipo de serviço que é igualmente importante. É a gente olhar agora para o nosso estado e pensar assim, como é que eu me preparo para todas as emergências climáticas que vão aparecer? E aí, de novo, eu preciso de diferentes serviços. Eu preciso, nas escolas, nas regiões onde vão acontecer cheias, preparar as crianças. Em países onde eu tenho furacões, tufões, terremotos, tem uma formação escolar sobre isso. Nós vamos ter que ter uma formação escolar. Por quê? Porque a criança educa a família. Mas tem um segundo serviço que é igualmente importante, que é olhar o ordenamento territorial. Agora que a gente teve esse monte de água que entrou e que vai baixar, olhar e perguntar assim, o que eu faço em termos de reflorestamento, de zonas agrícolas? Como é que eu combino para esse agricultor que perdeu tudo, gente, tudo, que perdeu tudo, como é que ele volta e planta diferente de maneira que o ambiente dele seja mais resiliente? Vamos olhar para as nossas cidades e perguntar assim, será que esses bairros podem continuar onde estão ou nós vamos ter que fazer uma relocação? E eu não estou dizendo que, como alguns prefeitos estão dizendo, vão mudar a cidade inteira sem perguntar para a ciência o que tem que fazer. A ciência pode dizer, olha, tu resolve esse problema com projetos, como já existem projetos testados, de misturar floresta com agricultura, de tu pegar a beira do rio e fazer uma proteção na beira do rio. Em conjunto com outros cientistas, Márcia está elaborando um plano de emergência climática para entregar às autoridades políticas, que precisam ser efetivados como políticas públicas,
como bem ressaltou o deputado Matheus Gomes, do PSOL do Rio Grande do Sul, que também reforçou à TV 247 que não é a primeira vez que a região é afetada por situações adversas. Nós estamos diante de um problema que já era anunciado, né? E poderia falar de todas as previsões sobre o impacto do Super El Niño no Rio Grande do Sul, né, que em um ano fez a gente viver, no mínimo, 4 situações de enchentes no nosso estado. Em 2023, 40% de todos os decretos de emergência ou calamidade oriundos de chuvas no Brasil foram no estado do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, essa situação já começa bem antes, porque tem um padrão, uma mudança no padrão das chuvas no nosso estado, que já faz quase uma década que está sendo percebida, né? Tem vários cientistas que já estão trabalhando com essa hipótese de que ali a partir de 2015, 2016, nós temos uma mudança real no padrão de chuvas. Aqui na região metropolitana foram várias enchentes nesse período, e no mínimo desde 2009, que os painéis do IPCC, né, que é o fórum da ONU que reúne o consenso científico em torno da emergência climática no mundo inteiro, apontam que a região em que o Rio Grande do Sul se localiza vai ser extremamente afetada por eventos climáticos extremos. A gente fica entre a Amazônia e a Antártida. Nós estamos exatamente no meio de dois elementos centrais da engrenagem do clima global. E os cientistas já estão dizendo há muito tempo que o nosso estado ele vai viver cada vez mais períodos de precipitações intensas, altamente concentradas, e também, por outro lado, ter regiões com cada vez mais estiagens e secas. E é exatamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul no último período. Então eu estou falando aí de alertas de mais de 15 anos já, né? Fora toda a discussão sobre mudança climática que já vem de muito tempo, mas no mínimo 15 anos que os cientistas no mundo inteiro alertam para essas transformações aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na esfera nacional, algumas alterações a longo prazo já estão sendo articuladas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pensa um novo órgão federal como operador do futuro plano de prevenção de desastres que está sendo elaborado pelo governo. Marina ressaltou que trata-se de um desafio complexo, porque não há muitas experiências internacionais do gênero. A ministra indicou ainda que o plano poderá ser denominado como Marco Legal ou Estatuto da Emergência Climática no Brasil. Com ele, será possível decretar, por exemplo, emergência permanente em pelo menos 1.942 municípios suscetíveis a eventos ambientais extremos.